Estamos ao vivo. Se eu fizer a comida, interfere. Tranquilo. Boa noite, Laerte. Boa noite, bem-vindo. Sensei Santiago. Boa noite. Quanto tempo? Tudo bom? Como é que você tá? Lidiane, bem-vinda. Boa noite. Tudo bem? Tô bem, Santiago. Tô, na verdade, de ontem pra hoje tô meio virótico aqui, meio gripado. Mas tô bem. Fora isso, todo mundo bem. Saudades, muito tempo, né? Pessoal, hoje, bem-vindo, você que vai chegando aí, você que vai entrando. Hoje antes de ontem eu coloquei uma enquete no meu Instagram, perguntando a vocês, perguntando aos meus seguidores, qual seria o tema da próxima live que interessaria a vocês. E 95 aproximadamente por cento disparado venceu tema sobre Catar. E o que me surpreendeu, Cássius, bem-vindo Cássius, Grazi, Tim Borges, bem-vindos, Rubens. O que me surpreendeu quando eu coloquei essa enquete sobre o tema da próxima live, foram que as perguntas sobre Catar não era no sentido de como melhorar o meu Catar. Basicamente, as perguntas não foram nesse sentido. Então nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a concepção de Catar, qual a ideia original de Catar, como ele foi criado, por que ele foi criado, em qual contexto o Catar foi criado, e vamos viajar um pouquinho no tempo, na história, para chegar aqui hoje e analisar hoje, tá? Em que o Catar nos ajuda como praticantes de karatê, como artistas marciais, e em que o Catar talvez nos atrapalhe. Eu quero pedir para você, primeiramente, como dizia Bruce Lee, esvaziar o copo, tá? Então, se desapega um pouquinho aí dos teus conceitos, dos teus preconceitos, do teu ego, das tuas crenças já formadas. Tenta limpar um pouquinho isso e tá aberto aqui hoje para nossa conversa. É uma conversa, na verdade, não é uma aula. Eu não quero aqui de maneira alguma trazer uma visão da verdade, uma visão definitiva, tá? Eu quero trazer a minha visão, a minha experiência. Eu sou praticante de karatê desde os meus 7 anos de idade. Hoje eu tenho 35 anos. Eu sou faixa preta de karatê há 22 anos, que eu sou professor de karatê. Então eu quero trazer a minha visão do que eu tenho percebido, do que eu tenho estudado, do que eu tenho aprendido e do que eu tenho refletido sobre os conceitos do karatê. Então eu quero pedir, Israel, bem-vindo, boa noite. Então eu quero pedir que você faça esse exercício comigo, tá? A gente vai refletir um pouquinho, aqui juntos, tá? A gente vai estar refletindo um pouquinho. Eu quero trazer, na verdade, mais questionamentos do que verdades, Eu quero trazer algumas reflexões. Então, eu anotei aqui algumas perguntas que foram surgindo quando eu coloquei o tema da live, para que a gente possa passear um pouquinho por elas, tá? Para que a gente possa passear um pouquinho por essas perguntas. Então vamos lá. Primeiro nós temos que definir o que é Catar, né? O que é Catar? E eu quero que vocês participem mesmo, quero que você dê a sua opinião aí nos comentários, eu quero que você pergunte, e eu quero que seja um bate-papo mesmo. Se você não tem muita experiência no karatê e tem suas curiosidades, suas dúvidas, pode perguntar. Se você já tem experiência, discorda de mim, pode falar aqui também. Mas a gente, partindo desse princípio de o que é Catar, nós temos basicamente duas definições clássicas, duas definições que são mais utilizadas. Então, Catar normalmente é definido como forma ou luta imaginária. Então, essa é a explicação que a grande maioria dos senseis dão para os seus alunos. O que é Catar? Catar é forma, significa forma, ou Catar é uma luta imaginária. Então a gente tem que entender primeiro o que são esses conceitos para definir o que é Catar. Só conseguindo definir o que é o Catar do karatê, e eu quero já falar para você que o Catar não é só do karatê, nós fazemos Catar o tempo todo sem perceber. Então quando a gente fala que Catar
é forma, não significa dizer que kata é a forma única ou a única forma correta de treinar karatê, de aprender karatê. Não é essa a definição mais exata de forma. Quando a gente fala forma do kata, traduzindo ele desse ponto, dessa forma, é para dizer que ele é um método, é uma ferramenta de aprendizagem. Então, kata nada mais é, explicando aqui de forma bem simples, para diferentes níveis, né, de conhecimento de karatê, para que você possa compreender, kata nada mais é do que repetir alguma coisa várias vezes do mesmo jeito para aprendizado. Então, kata é um processo de progressão pedagógica, é uma forma de aprendizado, uma ferramenta de aprendizado, nada mais do que isso, tá? Isso é kata. O kata não está presente só no karatê, o kata não está presente nem só nas artes marciais. Então vamos lá, vamos pegar o exemplo aqui de uma ginástica de solo. Tem o que elas chamam de rotina, né? Você pode ver as ginastas que competem nas Olimpíadas, então elas têm a rotina do solo. O que é a rotina? É a sequência pré-determinada de movimentos. Então ela inicia fazendo esse movimento, depois passa para esse outro salto, depois ela dança um pouquinho, no ritmo da música que está sendo tocada, depois passa para mais alguns saltos. Essa rotina de treino é o kata. Kata, na minha opinião, deveria ser definido como uma sequência de movimentos pré-determinados. Quaisquer que sejam esses movimentos, tá bom? Então, kata é uma sequência de movimentos pré-determinados. Nós fazemos kata o tempo todo. Oi, Davi, boa noite. Nós fazemos kata o tempo todo. Então, vamos lá. O kata está presente na ginástica, como eu acabei de falar. O kata está presente na dança. Afinal, uma coreografia que você está ensaiando sozinho para depois dançar com alguém ou se apresentar para alguém é um kata. Kata é basicamente tudo que você treina sozinho para fazer com outra pessoa. Se Santiago concorda, ô sensei. Então, por exemplo, você vai ter uma conversa importante com alguém. Seja o seu patrão, seja seu marido, sua esposa, você vai ter uma conversa com alguém e você fica ali na frente do espelho ensaiando o que você vai dizer, pensando no que você vai dizer. Você está fazendo um kata sobre a conversa que você vai ter. Você vai estar treinando sozinho para praticar com alguém. Isso é kata. Então vamos lá, falei da ginástica, falei da dança. Um garçom, por exemplo, e um chefe de garçom que está ali treinando a sua equipe e passa para eles uma sequência pré-determinada de movimentos. A bandeja você pega assim, você recebe o cliente por esse lado, você fala boa noite, depois você coloca os copos. Conseguiu entender? Conseguiu pegar a ideia? Kata é uma sequência de movimentos pré-determinados. Então, nós temos que tirar um pouco esse misticismo em torno do kata, como se fosse algo inquestionável, algo espiritual, algo transcendental. Kata é uma sequência de movimentos pré-determinados. Basicamente isso. Esse é o primeiro ponto. Isso quando a gente fala de forma ou formato. Não quer dizer que é a forma única e correta de aprender ou de ensinar karatê. Quer dizer que é uma forma de ensinar. É um método de ser ensinado. O outro ponto, a outra explicação que normalmente é feita para kata é uma luta imaginária. E aí, antes de eu falar se eu concordo ou não com essa definição, nós temos que responder a seguinte pergunta. Essa luta imaginária, que nós podemos definir como kata. Algumas pessoas definem kata como uma luta imaginária. Bárbara, bem-vinda. Fran, bem-vinda. Cleano, bem-vindo. Então, essa luta imaginária, ela tem a intenção de se tornar aplicável em um combate real? Essa é uma pergunta que nós temos que responder. Se kata é uma luta imaginária, e os professores falam muito isso, nós professores falamos muito isso, então você imagina, a gente fala muito isso para crianças, né? Um método de ensinar kata para crianças. Então, imagina que tem... Cássio, Chego, esse conceito não choca com o mesmo objetivo do Kihon. Cássio, Kihon é definido como fundamento, né? Kihon é definido como fundamento. A diferença do kata para Kihon é que o kata se torna algo mais amplo. Kihon é como se fosse uma progressão pedagógica para o kata. Então é como se o Kihon fosse um nível aqui, preparando para o kata,
e o kata preparando para o kumite. Só que às vezes a gente não compreende como é que eles três se interlaçam, se entrelaçam. Então, por exemplo, Kihon normalmente é definido como... não é, primeiro, o Kihon não é ficar andando para um lado e para o outro, tá? Dá 3 passos com 3 socos, depois volta, dá... Não, Kihon é fundamento, é um treino de fundamento. Então, se eu ficar parado na guarda de luta, batendo Gyatsuki, trabalhando o quadril, corrigindo o meu Gyatsuki, isso é o Kihon. Kihon é algo para você trabalhar mais técnica a técnica. Eu não sei se eu consegui te responder, Cássio. Técnica a técnica. Kata se tornar algo mais amplo. É uma sequência mais longa de movimentos pré-determinados do que o Kihon, tá? Se eu conseguir te responder, me dá um ok aí. E o kata se torna uma sequência mais longa de movimentos pré-determinados. O Kihon é o fundamento, é mais o passo a passo. Como se no futebol, vou pegar um exemplo aqui, tá, Cássio? Só uma analogia aqui. Como no futebol, o Kihon fosse você trabalhar valência por valência, então fundamento por fundamento, só o passe de bola, depois só o chute a gol, depois só o cruzamento, depois só o lateral, depois só o escanteio, passo a passo. Esse seria o Kihon, tá? E o kata seria fazer uma jogada ensaiada. Então o kata seria algo mais amplo, que tem um toque de bola, você cruza, o outro avança, recebe até chegar num determinado lugar. Esse seria o kata. O Deniro, boa noite, Deniro. Toda arte marcial tem Kihon e kata. Pratico Kendo e lá treinamos Kihon. Kihon, Deniro, toda arte marcial tem. Embora algumas não usem esse nome. Mas quando a gente parte desse princípio que Kihon é um treinamento de fundamento, toda arte marcial tem. Então, o Muay Thai, o boxe, o kickboxer, embora eles não usem esse nome, se um boxeador está em guarda trabalhando jab direto, isso é o Kihon, está trabalhando o fundamento técnico. Kata, nem toda arte marcial tem. E algumas têm, não com esse nome. Então, no Kung Fu é Kachi, no Taekwondo, se não me engano, é Sougan, o nome dessa sequência de movimentos pré-determinados, tá? Então, voltando àquele ponto de uma luta imaginária, Dr. Carlos Henrique, olá, boa noite. Railson, boa noite. Cássio, respondi, né? Valeu. Então, assim, voltando para aquele ponto, se kata é uma luta imaginária, então a gente fala aqui, imagine vários adversários, alguém vai te atacar, você defende, derruba o primeiro, vai para o outro lado, defende, derruba o segundo. Então nós temos que responder a essa pergunta. Esse kata, essa luta imaginária, tem uma pretensão de ser aplicável em um combate real? Aí é que é o ponto que nós temos que refletir sobre isso. Será que tem? Se for uma luta imaginária no sentido de trabalhar algumas aptidões físicas e cognitivas, sem problema algum. Você vai estar trabalhando sim. Então, já respondendo as perguntas que surgiram nos stories, primeiro eu quero deixar bem claro também que eu não sou contra kata, tá? O Sensei Santiago que está aqui me conhece, alguns alunos meus, eu competi em kata durante muitos anos, tá? Fui várias vezes campeão estadual, campeão regional, que aqui para mim é o Norte e Nordeste. Fui campeão brasileiro, fui 3º lugar no brasileiro, de kata individual e kata equipe. Então, eu treinei muito kata. Eu não estou fazendo uma crítica ao kata em si, mas a forma como as pessoas têm compreendido o kata e, o pior, ensinado o kata, escondendo algumas coisas importantes, às vezes negligenciando outros aspectos importantes. Então vamos lá, algumas perguntinhas aqui que eu tenho que responder e foram lá da live, né? Como e por que foram criados? Então vamos lá, vamos dar uma rápida passeada pelo processo histórico de criação desses pilares que são os pilares técnicos principais do Karatê. Então nós temos Kata, Kihon e Kumite, conhecidos como o tripé do Karatê. É conhecido assim por muitos como o tripé técnico do Karatê. Tirando o Bunkai e outras coisas que complementam esses 3 pilares, tá? Tirando a parte teórica, mas viajando um pouquinho na história, de forma bem superficial, sem ter a intenção de encerrar o assunto aqui. Primeiro, o Karatê, lá em Okinawa, na sua concepção, ele consistia basicamente em luta. Karatê foi criado para ser uma arte marcial de guerra, para ser usado na guerra, para autodefesa e para ser utilizado na guerra. Com um decreto
por parte do imperador do Japão, que proibia o uso de armas, o karatê surgiu. E depois veio um outro decreto que proibiu a prática de karatê. A prática que na época não era chamada karatê. A prática de lutas, de artes marciais, também foi proibida. Desculpa. Também foi proibida. Com essa proibição, cada praticante de arte marcial na época não poderia mais estar treinando com parceiros de treino. Tinha que ser algo oculto, algo escondido. E aí eles começaram a treinar sozinhos, nas suas casas. E é aí, nesse contexto histórico, que surge o kata. E aí fica uma pergunta. Se esse decreto não existisse, se nunca tivesse sido proibido a prática de artes marciais lá em Okinawa, será que o kata teria sido criado? Não sei. E vamos voltar mais um pouquinho no tempo. Então o kata surge nesse conceito. Pô, eu não posso mais ter um parceiro de treino. Eu não posso mais estar treinando o karatê livremente. Fran, te respondo já, tá bom? Eu não posso mais treinar o karatê livremente. Tem que ser algo escondido na minha casa. Então eu vou começar aqui a desenvolver algumas técnicas para que eu possa, imaginando situações reais de luta, eu possa praticar. Então é nesse contexto que surge o kata. Os primeiros katas criados não foram, no caso do Shotokan, não foram os Heiyans, não foram os katas básicos. Os primeiros katas criados foram os avançados, os katas Tokui, né, os katas mais superiores. Os katas básicos foram retirados dos superiores, e não o contrário que muitas pessoas pensam, que começaram a criar o karatê do básico e chegou no avançado. Pelo contrário, começou do mais avançado. E aí quando o karatê teve a pretensão de alcançar o mundo e da expansão do karatê, foram pegando técnicas mais básicas dos katas avançados e criaram os katas básicos, os Heiyans. É nesse contexto que surge o kata. Então, quando e por que foi criado? Nesse período, nesse aspecto, com essa intenção de praticar o karatê sem que você pudesse ter um parceiro de treinar para treinar com você. Outra pergunta, os katas sempre foram assim? Hoje nós temos, no caso do Shotokan, 26 katas. E está fechado, pré-definido. Heian Shodan, Nidan, Sandan, Yodan, Godan, Tek Shodan, Nidan, Sandan, e aí você vai. Então são 26 katas. Sempre foram assim? Não. Na verdade, o kata foi fechado dessa forma, isso é algo recente. Cada mestre da época foi mudando, cada mestre foi adaptando, cada mestre foi tirando alguns aspectos do kata, colocando outros aspectos do kata. Então isso aconteceu durante muitas e muitas décadas. Mestres retirando, colocando. O próprio Gishin Funakoshi é sabido hoje, quando teve a pretensão de levar o karatê para Tóquio e de lá para o mundo, expandir e inserir o karatê no currículo escolar, ele tirou as técnicas mais agressivas do karatê, dos katas. Então ele meio que escondeu cotoveladas, joelhadas, esmagamentos de joelho. Então isso foi escondido porque tinha uma pretensão ali. E essa mudança, essas transformações ocorreram durante muito tempo, até que um dia fechou-se esses 26 katas. E aí temos um lado legal, um lado positivo disso e um lado negativo. Um lado positivo é quando se fecha algo, se torna mais fácil de ser aprendido e mais fácil de ser ensinado. Então esses são os katas. É isso que você, professor, por exemplo, tem que fazer. Esse aqui é o da branca, esse é o da amarela, e você vai ensinar isso aqui e acabou-se. Isso para mim, eu falo de positivo no geral, tá? Na concepção geral das pessoas. Para mim isso não é muito positivo. Por quê? Porque tira a ideia de criação da arte marcial. Então nós falamos que karatê é uma arte marcial. O nome arte ele já denota isso, de criatividade, de criar, de introduzir, de adaptar. E se você diz que é um artista marcial, que criação você fez para se chamar de artista? Que adaptação, que mudança? Então a gente acaba ficando só repetindo, 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 repetindo coisas que outros mestres fizeram. Deixa eu só responder aqui a Francilene. Como definir os tempos dos movimentos dos katas? Depende da modalidade. Falo com relação à execução dos movimentos de forma a ficar mais elegante. O tempo de cada kata, Fran, já é algo pré-definido também, tá?
Nós temos variações, claro. Então, uma linhagem do Shotokan, por exemplo, faz o Heian Shodan, parando o mesmo tempo em cada Agyuke. Você para no primeiro, para no segundo e no terceiro tem o Kiai. Outras linhagens não, param no primeiro e depois faz 1, 2, acelera no segundo e no terceiro. Então tem pequenas variações, mas isso já é algo pré-determinado também, né? Os professores não têm a liberdade de mudar o tempo de kata como eles quiserem, com exceção dessas pequenas variações, tá? Isso é algo bem fechado mesmo, bem já pré-determinado. Outra pergunta, os katas não foram sempre assim, né? Na nossa realidade hoje, eu preciso treinar kata? Eu preciso treinar kata? Ou pode ser melhor assim a pergunta, eu preciso treinar mais kata, mais kihon ou mais kumite? Como é que eu divido o meu treino? E aí essa pergunta surgiu. A minha resposta seria: depende. Depende do seu objetivo com o karatê. Para mudar de faixa, se você está em uma federação e tem um regulamento, tem um programa de exame e tem que ser seguido. Querendo ou não, bom ou ruim, tem que ser seguido. Então você tem que treinar o kata o mínimo, mesmo que você talvez não concorde com alguns aspectos do kata, você tem que treinar para se graduar. Então a minha ideia é, nós temos que conhecer os katas. Kata não é hoje, tá? Hoje, a concepção moderna de karatê, na minha visão. Kata não é para ser treinado, estou falando para adultos principalmente, tá? Que buscam defesa pessoal, que buscam uma arte marcial. Não é para ser treinado tanto quanto o kumite, de forma alguma. Kata é uma tradição, são katas tradicionais, katas clássicos, então eles têm que ser conhecidos. Nós temos que conhecer, temos que entender que kata é esse, eu tenho que saber identificar, eu tenho que saber executar. Porém, não deve ser comparado quando você fala de defesa pessoal, de uma arte marcial, de um esporte de combate, de contato. Você não precisa treinar o kata da mesma forma do kumite. E aí tem um outro aspecto importante. Eu preciso treinar apenas os katas clássicos, os katas tradicionais já existentes, ou eu tenho liberdade para criar os meus próprios katas? E eu gostaria de saber de vocês. E aí? Um professor, um mestre, segundo, terceiro, quarto dan, com mais de 20 anos de faixa preta, de karatê, ele teria a liberdade de criar um kata ou não? Carlos Lima, sensei, na sua opinião, qual a importância do bunkai? Carlos, essa resposta é um pouco complexa. O bunkai é muito importante, porém, um bunkai que seja aplicável em situações reais de combate. Um bunkai que seja realista. O que nós vemos é muita fantasia quando a gente vai assistir aí algumas demonstrações de bunkai. Nós vemos muita coisa que não é aplicável no combate. É como se fosse uma encenação mesmo de luta, uma cena de filme de artes marciais. Então o bunkai deve ser treinado, deve ser conhecido. Porém, cada professor, cada mestre, ele tem que ter a liberdade de pensar, tem que usar a criatividade, tem que identificar como é que cada técnica poderia ser aplicada em uma situação de defesa pessoal, tá? Em uma situação de defesa pessoal. Então, eu também tenho um certo problema, uma certa dificuldade com dizer que esse bunkai está certo ou está errado. Como é que se aplica, Francilene? Bunkai é a aplicação do kata. Tá? É aplicar o kata em um combate real. É pegar cada técnica daquela e pensar para que ela significa. Isso aqui é o que? Isso partindo desse pressuposto que kata é uma luta imaginária. Então, se o kata é uma luta imaginária, cada movimento tem que ser aplicável em um combate real. Tornando essa luta imaginária real, o kata tem que ser aplicável. Então, eu tenho certa dificuldade com dizer que esse kata se aplica assim e não se aplica assim. Para mim, o bunkai só tem que ser realista, tá? Realista. Então tem coisas que não tem lógica e a pessoa diz que o bunkai, que isso é um bunkai correto, mas não faz o mínimo sentido. Não tem lógica. E algumas coisas a gente tem que compreender, tá?
Quando a gente fala de kata, uma outra pergunta que surgiu foi: tenho que treinar kata para ser um bom lutador? Em outras palavras, o meu comitê, a minha luta, depende necessariamente de um treinamento de kata? Nesse ponto, alguns acham isso uma heresia, né? Acham isso uma afronta. Isso, Carlos, realista seria aplicável ao que realmente funcione. Então, eu preciso treinar kata para lutar melhor? Eu digo que não. Para a luta, você precisa de treinamento de Kihon. Kihon Kumite. Kihon voltado para o Kumite. A prova disso, a prova que você não precisa necessariamente ser bom no kata para ser bom no Kumite, é que quando nós olhamos para as competições e chegamos no alto rendimento, os atletas de kata são uns e os atletas de Kumite são outros, tá? César Abreu, um CC experiente, pode criar um kata tranquilamente. Concordo, César. Concordo. Afinal, é isso que foi feito durante a história. Cada sensei foi criando, lapidando, tirando. Uma frase muito famosa do Bruce Lee. O Bruce Lee fala muito isso, que é absorver o que for útil, rejeitar o que for inútil e colocar o que for particularmente seu. Então é analisar, isso aqui pra mim funciona, isso pra mim não funciona, eu vou tirar e vou colocar o que é meu. Então eu concordo com você, tá, César? Então, voltando para a ligação do kata com o comitê. E aí daria uma live só para isso. Tem muita coisa para falar sobre isso, tá? Mas resumindo, se o kata e o comitê se completam, como alguns falam, né? Que são duas rodas de uma motocicleta ou de uma bicicleta. Um não existe sem o outro. Nesse ponto eu discordo, tá? Nesse ponto, falando na parte prática, na parte técnica, eu discordo. Tanto é que se você olhar as técnicas de um kata e as técnicas do comitê, elas são aplicadas de maneiras diferentes. Tá? Então, por exemplo, que base de kata que nós vemos de fato ser usada no Shiai Kumite? A base de uma guarda de luta que a gente usa no Kamae de luta, a base, o posicionamento das pernas, não é a Kibadachi, não é a Kokutsudachi, não é a Zenkutsudachi. Então, as três principais básicas não são aplicáveis no Shiai Kumite ou no comitê de MMA, para MMA ou numa briga de rua. Não é a mesma base. As técnicas são diferentes. No kata, por exemplo, a base é muito baixa. No comitê não é assim. No kata, quando eu aplico um soco, ele tem rikite. O braço fica enfiado. Ele tem kime, desculpa. O braço fica enfiado lá. No Shiai Kumite não. É o rikite. Você bate e puxa o braço rápido. No kata, a mão do rikite, ela vem para a cintura. Então é uma mão na técnica e a outra na cintura. No comitê não. É uma mão na técnica e a outra aqui na guarda, protegendo você. No kata o soco é de frente. No comitê você gira o quadril, alongando mais o golpe e escondendo mais o campo do raio de ação do adversário. Escondendo mais o seu corpo, virando de lado. Então eles não são necessariamente interligados. São técnicas diferentes, tá? E é aí que cabe essa reflexão. O quanto eu tenho que treinar kata para lutar? E qual a sua opinião sobre técnicas de Nagewase, Neiwase existentes no kata? Elas existem sim. Essa é a minha opinião. Elas existem, só que muitas pessoas não conhecem e nem sabem aplicar, tá? Não conhecem as técnicas de projeção, as técnicas de finalização e de torções e não sabem aplicar. E é aí que entra a importância do treinamento de Bunkai, de saber para que funciona cada técnica. O kata como é treinado hoje, Carlos que comentou, o kata como é treinado hoje, ele é basicamente uma coreografia. Isso normalmente, tá? Não estou falando que toda academia, todo dojo é assim. São técnicas feitas aleatoriamente, mas sem saber o porquê. Quase como uma dança. Vai para lá, avança, gira, vai para cá, avança. Mas você não sabe o que está fazendo. E se eu não sei o que eu estou fazendo, serve para quê? Então, posso treinar kata? Claro. Mas com a consciência de o que você está treinando. Serve para quê? Outra dificuldade que eu tenho é de pegar o kata como um molde e querer enfiar cada pessoa naquele formato de kata. A ideia
dos primeiros mestres é que cada pessoa adaptasse o kata para si, para o seu biotipo, para a sua estatura, para o seu peso, se você é mais lento, mais rápido, mais forte, mais pesado. Carlinhos, eu sei, Carlinhos. Sei que é você, tá? Então, o kata, ele deveria ser adaptado para cada pessoa. Por isso que nós temos katas com estilos diferentes, uns com as bases mais baixas, outros com base mais alta, katas mais lentos, alguns estilos que o kata são bem mais de movimentos lentos, outros mais de impacto, porque eram mestres com características diferentes que iam desenvolvendo os katas de acordo com a sua realidade. E aí fica aquela pergunta, por que hoje não podemos fazer isso? Porque mestres atuais, com conhecimento, claro, com embasamento, não tem essa liberdade de treinar kata como ele acha que deveria ser. Então, partindo daquele pressuposto de novo que eu falei no início, que kata é apenas uma sequência de movimentos pré-determinados, a gente poderia ter essa liberdade de criar. E eu quero lançar um desafio para você. Presta atenção aqui no desafio, tá? César, exatamente, César. Normalmente atletas que se destacam no comitê não se destacam tão bem no kata. E vice-versa. É isso mesmo. É o que eu estou querendo falar para vocês aqui. Eles não são interligados. São técnicas diferentes. Se eu precisasse do kata para lutar bem, então necessariamente todo atleta de alto rendimento de comitê também deveria ser o mesmo do kata. Deveria ganhar nos dois. E você não vê isso em lugar nenhum. Eu, com toda a minha vivência no karatê, o máximo que eu cheguei a competir em kata em comitê no mesmo evento e ganhar foi a nível regional, Norte e Nordeste. Então consegui ser campeão estadual e consegui ser campeão Norte e Nordeste em kata e comitê no mesmo evento. Quando eu e meu irmão, Diego, que a gente treinava junto, era meu professor, quando a gente passava para nível nacional ou internacional, a gente sempre escolhia um dos dois para se dedicar exclusivamente. Então, quando eu ia disputar um campeonato brasileiro, eu me focava totalmente em comitê. Quando eu fui para a seleção brasileira, participar da seletiva para entrar na seleção brasileira, e que eu entrei na seleção, eu foquei 100% em comitê. Por quê? Porque são treinamentos diferentes, tá? São treinamentos diferentes. Carlinhos, vamos lá. Railson Cardoso, sensei, como eu adapto o meu biotipo ao kata? Percebendo, Railson, o que você consegue fazer bem no kata e em que você tem dificuldade. Você mesmo treinando, não estou falando de desistir logo no início, mas treinando, isso aqui eu tenho dificuldade. Então, seja chutar muito alto, seja saltar, algum kata que tenha salto, e aí você adapta ao seu biotipo. Mas isso só é possível se nós, você e o seu sensei, caso você não seja professor ainda, tivermos essa liberdade de criar kata. E eu vou lançar o desafio antes de responder a pergunta do Carlinhos sobre o Karate Jutsu, tá? Eu quero que você, que é praticante de karatê, e aí não importa se você é mestre ou iniciante, eu quero que você desenvolva um kata, tá? Desenvolva um kata de pelo menos, vamos lá, 10 movimentos. 10 movimentos, indo para um lado, para o outro, para frente, para trás. Pode ser mais, tá? E eu quero que você me mande esse kata. Se conseguir, me manda no direct. Se não, me manda uma mensagem no direct que eu passo o número do meu WhatsApp para você. Mas eu quero ver o que vai sair dessa nossa criação. Pode ser um kata com técnicas clássicas do kata, com técnicas tradicionais, com o Gedambarai, com o Magyuke, com o Shutouke, com o Sotouke, Morochuke. Pode ser com bases clássicas como Zenkutsudachi, Kokutsudachi, Kibadachi. E pode ser um kata com técnicas do kumite, imaginando situações de um combate real e reagindo no seu kata de acordo com essas situações. Então imagina que a pessoa vem aplicar um low kick em você, vem chutar a sua perna, reage a isso, defende ou recua, contra-ataca. Imagina que o outro veio te dar um soco circular por trás, você recua e contra-ataca. Então eu quero que você tenha esse desafio. Eu quero que você mande um legal aqui pra mim, se você aceita o desafio de criar um kata,
não precisa de nome, seja esse kata com técnicas clássicas de kata, técnicas tradicionais ou com técnicas de kumite. Eu ainda queria ver com técnicas de kumite. Santiago, preciso sair. Parabéns pela live. Vá com Deus, meu irmão. Obrigado pela presença, viu? A gente se fala. Sensei Daniel Caputo, presente aqui. Bem-vindo, Caputo. Estefânia, bem-vinda, Estefânia. Então vamos lá. Quem topa o desafio de criar um kata, já que nós acabamos de falar bastante sobre isso, os katas foram sofrendo adaptações e modificações durante décadas da história, até que se fechou o número de katas. No caso do Shotokan são esses 26, ninguém mexe, ninguém muda, e você é obrigado a seguir o que antigos mestres fizeram. E eu não estou falando mal dos antigos mestres, mas tem uma tradição, tem uma frase do Sensei Jesse Encamp, que o Vinícius Anthony também adaptou, que é, parafraseando, é mais ou menos assim, tá? A tradição não é repetir o passado, mas é continuar em busca de um mesmo ideal. Então, quando a gente fala de karatê tradicional, de o kata é tradicional, não significa necessariamente viver o passado fazendo sempre aquilo, mas de continuar em busca de um mesmo ideal. Então, imagina que você, o Jesse, muito essa analogia, tá? O Sensei Jesse. Imagina que você está caminhando na praia e você vai e encontra pegadas. E você começa a seguir essas pegadas. E você vai seguindo, seguindo, seguindo. E essas pegadas, em um determinado momento, elas param. O que você faz? Fica lá parado em pé na praia? Ou você continua em busca de para onde essas pegadas estavam indo? O que a pessoa que fez essas pegadas, que deixou elas lá marcadas, estava procurando? Você continua procurando. Então, tradição não é ficar repetindo o que os antigos mestres fizeram, mas é identificar o que eles queriam, qual era o objetivo e continuar o processo que eles fizeram. Eu ainda estou conectado, estão me ouvindo? Alguém me responde aí, por favor. Daniel Caputo. Esse assunto é legal, na minha opinião. O kata deveria ser criado a partir do comitê. Hoje é o inverso. O kata acaba sendo uma progressão pedagógica para o comitê. Verdade, Caputo. Falamos sobre isso agora aqui, tá? E eu concordo 100% com a sua visão, tá? O kata deveria ser algo com técnicas do comitê. Então, quando a gente fala que o kata é uma luta imaginária, a gente tem que se perguntar se essas técnicas do kata são aplicáveis em um combate real. É polêmica, Caputo disse aí, mas sou polêmico. Eu também sou, e não que eu procure ser polêmico, mas nós temos que falar a verdade, tentar refletir sobre certos aspectos. Então vamos lá, a gente estava falando sobre essa relação do kata com o comitê. E aí eu falei aqui para vocês que quando você chega no alto rendimento, você não vê um atleta campeão mundial de comitê ser campeão mundial de kata. Não existe isso. Nem nacional. É quase impossível você ver alguém campeão brasileiro no mesmo evento, no mesmo dia, em kata e comitê. Quando chega num certo nível, no alto rendimento, você tem que optar se treina comitê ou se treina kata. Por quê? Se as técnicas forem as mesmas, se o kata realmente ajudasse você a lutar melhor, o kata, eu estou falando do kata clássico, tradicional, tá? Não de outros katas que a gente pode criar partindo de técnicas de comitê. Então, se o kata é necessário para lutar melhor, então os campeões de kata deveriam ganhar todas as lutas, porque o cara é fera no kata. Mas a gente volta para a realidade e começa a analisar alguns aspectos. Então, aspecto que tem que ser analisado. Vamos lá, pergunta para vocês. Qual é a técnica de kata, técnica clássica de kata, Gidambara, Yagyu-ke, Soto-ke, Shuto-ke, Morote-ke, Zenkutsu-dachi, Kokutsu-dachi, Kibadachi? Quais dessas técnicas você já viu serem usados em uma luta? Pergunta para você. Seja em um Shiai comitê, seja no karatê esportivo, ou no MMA, ou na briga de rua. Quais técnicas clássicas do karatê você já viu? E você pode dizer, ah, sensei, mas é porque a gente não vê lutadores de karatê por aí brigando e tal. Mas hoje nós temos o MMA que pode nos mostrar isso. E nós temos Lyoto Machida, nós temos Stephen Thompson no UFC, o Wonderboy, né? Nós temos
O Oliver Enkamp no Bellator também. Nós já tivemos Luiz Vitor, do Rio Grande do Norte aqui, atleta de Karatê no Bellator. Shinzo Machida já lutou também MMA. E eu nunca vi nenhum deles conseguir fazer um bloqueio de Agi Uke, de Morote Uke, de Uchi Uke, de Shuta Uke. Nunca vi avançar um Oizuki como é no kata, com a basezinha abaixo, com a mão na cintura. É polêmico? É polêmico. Pode me chamar de herege, mas não existe. Daniel Caputo, simples. Se socarmos num combate real da mesma forma que no kata, cotovelo estendido, teremos a lesão. Tem que haver reserva de energia. Tô contigo nessa. Gosto de treinar kata, mas continuo achando que tem muita utopia. César Abreu. Verdade, César. Carlinhos, meio difícil na forma clássica. Exato. Na minha opinião, não precisamos abolir, tá? Esquecer os katas clássicos tradicionais. Precisamos conhecer. Eu sei fazer os katas? Sei. Eu consigo identificar que kata é aquele, que kata é aquele outro? Consigo. Pronto. Mas o meu treino deve ser voltado para o comitê. Seja o Shai comitê, seja o karatê voltado para um combate real, tá? A não ser que você tenha a intenção de ser atleta de kata. E aí você vai ter que treinar, lógico, focar o seu treino no kata, nos katas tradicionais e clássicos. Mas eu quero lançar esse desafio. Criem, façam videozinhos com um kata de até 10 movimentos, pode ser um pouquinho mais também, e me mandem. Tenha essa liberdade. Você não fala que é um artista marcial, você não fala que pratica uma arte marcial. Esse termo arte, ele já dá a ideia de criatividade, criação, adaptação, improvisação. Então cria um kata, se possível, com técnicas do comitê, com a guarda de luta como você coloca no comitê, com a base do comitê, com técnicas como são aplicadas no comitê. Isso para mim seria o kata ideal. Então, kata para mim não deve significar luta imaginária. Kata não deveria significar uma forma exata e única de treinar karatê, mas kata é uma sequência de movimentos pré-determinados. Basicamente é isso. Então você pode criar o seu kata a partir de técnicas pré-determinadas. Preciso desprezar tudo que eu aprendi? Não. Mas esse é o ponto, tá? E se tiver alguma pergunta pode mandar. Eu vou lembrar aqui de outras perguntas que me mandaram aqui no Instagram. Preciso treinar kata, falamos sobre isso. O treino me ajuda a lutar melhor, já falamos sobre isso. Atletas de alto rendimento tem que escolher entre kata e comitê. Exatamente, já falamos também sobre isso. Parecem duas artes diferentes. Isso é um fato, tá? Eu tive a live com o Sensei Guilherme Alonso e ele usou esse termo utopia, né? Faz parte da utopia, desculpa, esquizofrenia. Esquizofrenia do karatê. Quando você olha, as regras do kata são uma e as regras do comitê são outras. E eu ensino crianças, há 20 anos que eu trabalho com karatê com adultos, mas também com crianças, e você percebe a dificuldade que é. Parece que você está ensinando duas modalidades diferentes, dois estilos de luta diferentes. Hoje é treino de kata, então a base é de uma forma, a mão na cintura, o soco é de frente, com o braço estendido. As bases do kata são daquele jeito, bem baixinhas, bem longas. E quando o treino é de luta a gente modifica tudo. E quem é professor, principalmente de criança, percebe essa dificuldade que você tem, porque realmente é algo que não se encaixa. E por que não se encaixa? Porque o estilo de lutar hoje, é completamente diferente da forma que eram as técnicas de luta na época que o karatê começou a ser desenvolvido. Então era um estilo diferente, se preparavam para técnicas diferentes. Não sabemos ao certo como era o estilo de luta naquela época, não temos muitos registros históricos, mas o fato é que nós podemos partir desse princípio, que kata é uma sequência pré-determinada de técnicas, e imaginar hoje, como é que eu posso treinar kata que funcione em um combate, com técnicas que hoje são utilizadas em um combate. Justi, boa noite. Kata se limita a uma luta imaginária? É o que eu estou falando. Pode ser que sim, se essa luta imaginária for uma luta que se mostre aplicável em uma situação de luta real. Se não, vai ser uma utopia, como disse o César Abreu. Tá? Vai ser algo que só existe na nossa imaginação. Por exemplo,
Aonde é que num combate real a gente faz defesa avançando? Se alguém me ataca, se eu estou de frente para um oponente, ele vem me dar um soco ou um chute, a minha reação instintiva é recuar, é fugir. Então como é que eu vou avançar defesas como a gente faz no Karatê? Guedambarai avançando, Agilke avançando, eu estou indo de encontro com o golpe do meu oponente. É isso que a gente fala quando alguns princípios do kata são utopia. Utopias mesmo. Então, kata pode ser chamado de luta imaginária? Pode. Se essa luta imaginária, quando ela deixar de ser imaginária e se tornar uma luta real, ela for aplicável. Aí sim. Senão, eu não acho correto chamar de luta imaginária. O Caputo comentou, pratico há 30 anos, pratiquei diversas outras artes e afirmo que na minha vivência o Karatê foi um dos que menos evoluiu como arte marcial. Muitos presos ao Karatê de 1940. O mundo evoluiu. Verdade. Esse é o princípio. Aquela frase do Bruce Lee, né? Absorver o que é útil, rejeitar o que é inútil e colocar o que é propriamente seu. Isso no Karatê, infelizmente, não existe. Nós temos trabalhado como nós senseis, repetidores do que mestres do passado fizeram. E não é querer ser melhor do que eles. É aquele exemplo que eu dei das pegadas. É reconhecer que eles fizeram o melhor que eles podiam para a época em que eles viviam. O contexto era um, o tempo era um, a realidade era uma, as técnicas eram uma. Não tinham lutas como hoje o MMA, lutas de rua para a gente ver o que funciona e o que não funciona. Então nós, senseis, com mais de 10 anos de faixa preta, 20 anos de faixa preta, deveríamos ter essa liberdade de tirar alguma coisa, de colocar outra coisa que eu acho que não funciona, tá? Carlinhos, o que está faltando na minha humilde opinião, a visão de Goshin Jutsu, defesa pessoal. Exato, exato, né? Nós temos que definir se estamos treinando uma utopia, algo que não funciona em um combate real, ou se nós queremos trabalhar algo que pode ter o princípio do Budô, pode ter os valores, respeito, disciplina, autocontrole, mas com técnicas que funcionem, que se preciso forem ser aplicadas em um combate real, vão funcionar. E o Caputo tá certíssimo. O Karatê foi o que menos evoluiu, né? Também concordo, uma das artes marciais que menos evoluiu, porque a gente fica preso ao passado. E eu repito, tradição não é repetir o passado, é continuar em busca do mesmo ideal, é entender que todos os mestres do passado fizeram o melhor que eles podiam, mas que hoje nós temos um outro conhecimento, estamos em um outro contexto, em um outro tempo, período da história, e podemos ver o que funciona e o que não funciona e podemos adaptar. Mas o Karatê é um sistema muito fechado, com muitos paradigmas, e é o que eu tenho buscado fazer na minha academia, na Team Borges, na federação que eu estou atualmente, na FKCE, e aqui agora pelo Instagram, através dessas lives, tentar fazer com que a gente busque um Karatê mais reflexivo, um Karatê filosófico mesmo. Eu posso treinar, eu devo treinar, mas compreendendo o porquê de cada coisa. E não ser mero repetidor e ficar fazendo, sem saber para que isso serve. Você tem ideia de quantas defesas Jodan Agilke, por exemplo, um atleta, um praticante de Karatê consegue fazer? Ele treina da branca até a preta? Tem ideia de quantas aulas ele faz, quantas vezes ele repete o Heian Shodan e às vezes não sabe para que aquilo serve, talvez nunca consiga utilizar aquilo se preciso for em um combate real para salvar a sua vida. Nós tivemos um exemplo aqui num projeto social, eu não quero dar nomes, tá? Mas uma aluna do nosso projeto, o projeto é a Missão Sem Paredes, que é um projeto ligado à Team Borges, eu não vou dar nome de pessoas, de aluna, tá? Mas o nosso professor da Missão Sem Paredes, também não vou dar nomes, ele relatou um caso que uma aluna do projeto salvou a vida da irmã dela com uma técnica de Karatê. Agora eu te pergunto, que técnica você acha que foi? Era uma situação onde a menina estava correndo risco de vida e essa aluna, praticante de Karatê do projeto, ela desferiu um Maigeri, conseguiu derrubar o bandido, não precisou nocautear, não precisou eliminá-lo, mas ela conseguiu derrubar e foi o tempo em que ela e a irmã fugiram. E por que o Maigeri? Porque ela treinou isso com o professor dela do projeto, ela treinou, repetiu, e o Maigeri é algo aplicável em um combate real. Agora, o
que ela faria se ela só treinasse o Ryan Shodan, talvez? Ou só treinasse bloqueios Agyuke, Genambarai, Sotoke, que talvez não seria aplicável em um combate real. Então eu acredito que nós senseis, todo professor, tem que ter essa responsabilidade. E saber que estamos ensinando pessoas e que um dia esse meu aluno pode precisar salvar a vida dele ou a vida de alguém que ele ama. E ele tem que saber o que fazer, pelo menos o básico, pelo menos o mínimo. Então não é sobre ganhar uma medalha, não é sobre ser o melhor atleta do mundo. É sobre praticar algo que você gosta, que é um esporte que tem muitos benefícios para a sua saúde física e emocional, que trabalha muitos aspectos cognitivos e físicos, que você vai melhorar, vai se desenvolver como ser humano, mas que se preciso for, você vai saber o que fazer. Você vai saber usar o karatê para se defender, para salvar a sua vida, tá? Então, o karatê tem virado esse sistema muito fechado e nós temos que refletir, questionar, discordar de algumas coisas. Por que o kata, por exemplo, não pode ser questionado? Eu tenho mesmo que treinar, isso serve para quê? Por que algo é tão místico, é tão dogmático, que não pode ser confrontado, que não pode ser questionado? Questionado em humildade, claro, não com arrogância para se mostrar superior, mas tentando compreender, simplesmente isso, tentando entender, tentando compreender para que serve cada coisa, tá? Deixa eu ver se ficou alguma pergunta aqui da minha enquete para responder ainda. Então vamos lá, para finalizar aqui, quando a gente fala de kata, a gente tem 4 opções, tá? 4 opções para finalizar, e aí podem mandar as últimas perguntas, que a gente tem 10 minutinhos aqui para acabar a live. 4 opções, para a nossa visão do kata vai partir de uma dessas 4 opções. Então primeiro, me prender ao sistema assim como ele é, tá? Não, kata é só isso aqui, são só esses kata, e eu tenho que treinar, mesmo sem saber porquê, mesmo sem saber para que serve, eu tenho que treinar, é isso e acabou. É o mais fácil, é o menos cansativo, é o que gasta menos energia, então por isso a maioria fica nesse nível. Segunda opção, eu posso buscar compreender como isso pode ser usado em defesa pessoal. E a gente está falando do Bunkai. Para que serve cada coisa, cada técnica, cada movimento desse kata em um combate real? Só que às vezes é como colocar um quadrado em um espaço que é um círculo. Às vezes você vai forçar muito a barra, tentando aplicar certas técnicas que não têm aplicabilidade em um combate real, e você vai forçar a barra e a gente vê esses bucais aí que são utopia, que são utópicos, que não funcionam. Essa é a segunda opção. Então, primeiro, me manter assim como está, dentro do sistema. Segundo, tentar entender como cada coisa, e eu vou criar aqui a minha forma de aplicar cada técnica. Terceiro ponto, reinterpretar os katas, criar o meu próprio kata, usar essa criação. E o quarto ponto, eu posso buscar os princípios na origem, que é o que eu estou falando aqui, buscar compreender os princípios, o que aquele mestre queria com aquele kata, o que esse outro queria quando ele criou essa técnica que talvez hoje não funcione mais, e a partir de compreender esses princípios, eu continuar esse trabalho, continuar me desenvolvendo e aplicando na minha realidade. Porque vamos lá, falando de um combate real aqui, tá? Quem é que hoje, se for ser atacado, se alguém for atacar alguém na vida real, for ter um combate, uma briga, falando de defesa pessoal, quem é que vai avançar um Oizuki Jodan em você em um combate real? Um soco bem retinho, alinhado, na base, não vai. E a gente treina técnicas de bloqueio para uma técnica que é propriamente do karatê. Só que o meu oponente, se for me agredir na rua, ele não vai treinar karatê. Então o que vai vir vai ser um low kick, um chute na perna, vai vir uma washizuki, né, um cruzado, uma braçada, como a gente chama, um soco circular, ou ele vai vir me agarrar pelo pescoço, ele vai vir agarrar as minhas pernas para me derrubar. Então essas são as técnicas que utilizam-se como um primeiro ataque em um combate real. Tem outras, um magueirinho, um chute frontal, muita gente utiliza. Então por que não desenvolver o meu treino de kata, de kihon, com técnicas que hoje se mostraram que é o que está sendo feito por aí, é o que está sendo praticado. São perguntas, tá? São perguntas que nós temos que responder. E como eu falei no início da live, a minha ideia aqui não é
finalizar um assunto. Esse assunto eu acredito que nunca terá fim. É passar para vocês a minha ideia, a minha visão de o que é o kata. Repetindo, treinei kata a minha vida toda, fui atleta de kata, porém, chega um ponto que a gente tem que escolher. Se quer treinar só por treinar ou se quer compreender para que isso serve e adaptar de acordo com os seus objetivos, com as suas realidades, como os mestres do passado fizeram. Buscaram criar técnicas, métodos de treinamento, métodos de progressão pedagógica, ferramentas de ensino para a realidade deles e para o objetivo deles. E nós hoje, os mestres, os mais experientes, não temos necessariamente que ficar presos ali, mas podemos sim criar. Então o Karatê não é uma receita de bolo, que é isso e acabou-se. Karatê não é uma coisa que você possa carregar debaixo do seu braço. Karatê é uma arte e todos nós, artistas marciais, temos que dar a nossa parcela de contribuição. Temos que fazer algo, analisar, refletir. Hoje no mundo que eu conheça, temos poucas pessoas buscando refletir sobre essas questões do Karatê. Temos o Sensei Guilherme Alonso, que fez a live comigo, o Sensei Vinícius Anthony, os dois, ambos com o Karate Jutsu. Temos os Matida, que criaram um método próprio, o Matida Karatê. Mas são pouquíssimas pessoas. O Sensei Jesse Encap, né, que busca também essa compreensão do Karatê. E eu tenho tentado fazer isso aqui na minha cidade, na minha federação, sempre que tenho a oportunidade de falar, tendo introduzir esses aspectos. Mas nós temos que estar dispostos a abrir mão das nossas crenças, dos nossos conceitos e preconceitos, do nosso ego, e reconhecer que em alguns aspectos a gente estava errado. Reconhecer que em alguns aspectos eu fiz algo a vida toda que talvez não deveria ter sido assim. Teve seus benefícios, mas hoje eu posso fazer de uma forma diferente. E é isso que eu quero passar para vocês hoje. Temos 2 minutinhos para alguma pergunta, algum comentário. E aí nós já vamos encerrando. Caputo, o kata no Karatê tem recuo e ataques isolados, sendo que o Karatê tem de melhor é o tempo de reação. DA, verdade. Isso não dá para treinar no kata. Como o boom do Jiu-Jitsu, Muay Thai, o Karatê ficou um pouco esquecido. Carlinhos, o Karatê ficou um pouco esquecido com esse boom do Jiu-Jitsu e do Muay Thai porque ele não se mostrou tão eficiente em um combate real, com as técnicas como era treinado. Até que chegou o Lyoto Machida e mostrou que o Karatê pode funcionar, se bem treinado, em um combate real. Sensei Roberani está por aqui. Ô Sensei, prazer. Carlinhos, acredito que existe dentro do Karatê tudo o que é preciso para a defesa pessoal. Eu também acredito. Cabe a nós sabermos adaptar, interpretar e executar assim como ele deve funcionar em um combate real, em uma situação de defesa pessoal. César, como você falou, o kata deveria ser treinado em cima das técnicas do comitê. Pois é. Com certeza, um golpe poderoso Maigeri. Ocean Leite. Oi, Ocean, bem-vindo. Clarice, Karatê como estilo de vida. Caputo, Jodang, o que seria bem utilizado se fosse estando corpo a corpo e usando o movimento como auxílio para uma projeção de quadril. Legal, concordo. Não dá para se militar o movimento. Roberanes, no Bukai Jutsu, todas as técnicas são torções, projeções e mobilizações. Pois é, Sensei. Muitas vezes não são exploradas, muitas vezes não são nem compreendidas. Sensei Roberanes, muitas vezes a gente não sabe para que funciona cada coisa. E é por isso que a gente não explora, porque a gente fica preso àquelas aplicações de Bunkai bem basiquinha, né? Ah, vem um Maigeri, eu defendo o Gedamarai, avanço o Izuki, derrubo, vou para o outro lado. Então a gente tem que ter uma compreensão muito mais profunda do Bunkai para saber como deve ser aplicado em um combate real. Carlinhos, eu creio que não dá mais para treinar kata sem saber qual a sua real aplicação. Eu concordo, a não ser que você queira ser um atleta de kata. Senão você tem que compreender o que você está fazendo, tá? Caputo. Sem o conhecimento das aplicações de treino de kata não passará de mera imitação de movimentos. É uma coreografia, né? Caputo disse que vai vir tiro. A gente vai ser retalhado por essa visão. Quem tem essa visão é muito perseguido, que é um pouco fora da caixa, né? Mas é para ser dito. Esse assunto é muito vasto e complexo. Verdade, Carlinhos. Justo, muito bom. Roberanes, defesa pessoal é muito divertido, os ataques são diversificados, vem pedradas, facada, é verdade, verdade. E aí no kata a gente fica limitado às técnicas do Karatê, ao jogo do Karatê. Pessoal,
18 segundos para acabar. Muito obrigado, muitos comentários aqui. Esse assunto é muito amplo, tá? Você está vendendo isso agora e muitos anos atrás eu fui muito criticado. Pois é, Ceci Roberandi, eu sei que o senhor sempre buscou essa visão. Tô ficando por aqui, até a próxima live. 3 segundos, tchau, muito obrigado. Os